Sejam bem-vindos às nossas aulas. Tudo bem com vocês, sexto ano? Hoje nós vamos dar continuidade sobre a Grécia Antiga. E comigo, professora Amanda. E eu, professora Graziela. Vamos descobrir um pouco mais sobre como eram aquelas polis que nós falamos na aula passada, um pouco mais sobre a cultura dos povos gregos antigos. Vem com a gente! Na aula passada, a professora Grazi falou com vocês sobre alguns conceitos muito importantes que tiveram ali sua origem na Grécia Antiga. Conceito de cidadania, de política. Nós falamos quem era, considerado cidadão naquela organização ali das polis e terminamos com o quê? Existiam os cidadãos e existiam os metecos, que eram os estrangeiros, os escravos e as mulheres que não eram considerados cidadãos para participar da vida política de Atenas, Esparta ou qualquer outra polis. Mas ficou aquilo no ar, escravidão. Quando a gente fala em escravidão, nós sempre nos remetemos àquela escravidão dos africanos no tempo moderno, há 500, 300 anos atrás. Só que quando nós falamos de escravidão aqui na Grécia, nós estamos nos referindo a outro contexto de escravidão. Não é um escravo por questão étnica, por uma questão de cor de pele, de origem, mas sim por um lugar social. Como assim, professora? Quem se tornava escravo lá em Atenas? Primeiro, cidadão não era escravo de cidadão, ou seja, homem livre, nascido de pai e mãe ateniense, com mais de 18 anos, não seria escravo de ninguém, a não ser que ele perdesse em uma guerra. Porque os dois motivos que normalmente as pessoas se tornavam escravas nessas polis gregas antigas era por vitória na guerra, ou por dívidas. Como assim? Lembra que a professora Grazi falou que se eu precisava de algo e não conseguia pagar aquilo de volta, eu podia me dar como pagamento. Então eu me tornava escravo daquele que me emprestou, um dinheiro ou me ajudou na situação. Outro caso era quando ocorriam as guerras entre uma polis e outra. Lembra que nós falamos que essas polis elas não eram sempre amigas e viviam, apesar de fazerem parte de um contexto parecido, às vezes elas guerreavam entre si? Aquela que perdia, muitas das vezes tinha os seus moradores levados pela polis vencedora como escravos. Vocês vão ver com a professora Grazi um pouco mais sobre duas polis que se destacaram e até chegaram a guerrear, Atenas e Esparta. Então, pessoal, Atenas, como a professora Amanda estava falando, ela vai se destacar por uma forma de governo que nós vimos na aula anterior, vocês lembram? A ideia de democracia. E olha que interessante, lá muitas pessoas poderiam ser cidadãos, como nós vimos na aula anterior. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Atenas. Vamos pensar em relação à educação, que é uma das características que vai diferenciar Atenas de Esparta. Primeira coisa, a criança, quando ela era pequena, mais ou menos 7 anos de idade, ela já começava a estudar. Mas ela estudava dentro de casa. Então ela tinha um pedagogo que geralmente era um escravo responsável por ensinar várias habilidades. Então aquele menino ia crescendo na infância, adolescência, aprendendo, ler, escrever, alguns conhecimentos, cantar, tocar algum instrumento, recitar poesia. E à medida que esse menino ia crescendo, ele, quando completava 15 anos, ele ia então para o ginásio. E lá no ginásio, ele também, além dos exercícios físicos que ele fazia ali, ele também ia aprender sobre política e filosofia. Lembra que eu falei na aula anterior que era muito importante lá entre os atenienses a ideia da oralidade, a ideia da retórica, do falar bem? Porque aquele cidadão, quando ele participava ali, daquelas assembleias, das discussões políticas, ele tinha que saber falar bem. Depois desse processo ali do ginásio, esse rapaz já, quando ele completava mais ou menos 20 anos, é aí que ele ia para uma escola militar. Ele ficava ali um tempo e a partir do momento que ele sai dali, ele já está apto então para participar como cidadão ali nas discussões, nas decisões. Olha o que é importante, pessoal. A ideia,
do pensamento, da filosofia deles, voltado bem para a educação mesmo, né? Para a questão da mente, né? Eles desenvolviam muito essa ideia lá em Atenas. Aí vocês podem me perguntar, professora, e as meninas, e as mulheres? Pois bem, as meninas não tinham o mesmo destino dos meninos. Por quê? Porque elas ficavam em casa e ali elas iam aprender coisas domésticas. Por exemplo, fiar, tecer o tecido ali, fazer comida. E era muito importante o brincar com bonecas, porque ali quando ela brincava com bonecas, ela já ia aprendendo a ter aqueles cuidados maternais para o futuro. Mais ou menos com 15 anos ou antes, elas começavam a participar dos rituais, das cerimônias religiosas. E aí, apesar da mulher não ter essa participação como cidadã em Atenas, elas vão ter essa participação ali dentro dos templos religiosos, dentro desses rituais ali em Atenas. E aí ela já, a partir do momento que ela completa uma certa idade, igual eu falei, 15 anos, às vezes até antes, ela já estava preparada para casar. Então isso é um pouquinho de como era Atenas. Agora vamos pensar, e Esparta, professora? Por que há uma diferença tão grande? Primeira coisa, o que é importante lembrar? Observe aqui, os nossos soldados. Então, quando a gente fala em Esparta, a gente lembra que eles eram um grupo muito militarizados, eles eram muito fortes. E da onde que vem essa força, da onde vem esse desejo, né, de lutar, de guerrear? Vamos dizer assim que é um espírito dos seus ancestrais, porque os espartanos, eles são o resultado dos dórios, né, que invadiam o lugar. E como eles também eram conquistadores, tinham um exército muito forte, os espartanos também vão ter essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo espírito guerreiro aqui. Então esse é o primeiro ponto que diferencia Esparta de Atenas, a questão da militarização. Tanto é, pessoal, que aqueles jovens ali, quando criancinhas ainda, eles já eram colocados em escolas militares, né? E ali eles já tinham que passar por dificuldades, por exemplo, passar por frio, fome, ou seja, desde pequeno, o soldado espartano, ele já tinha que ter esse contato com as dificuldades para ele se tornar, então, futuramente, um grande guerreiro. Diferente de Atenas, né? Esse soldado aqui, praticamente, ele vai poder casar mais velho e ele vai participar, mais ou menos com 30 anos, como cidadão ali de Esparta. Olha que coisa interessante quando a gente fala também de soldados, de militares em Esparta. As mulheres, pessoal, tinham uma outra, ela era vista de uma outra forma em relação a Atenas. Elas eram vistas como mulheres para procriar? Sim, tanto é que esse era o principal objetivo, preparar mulheres que tivessem um condicionamento físico, um bom preparo, para que quando elas fossem dar à luz, elas teriam esse condicionamento físico. E as mulheres também, elas poderiam participar, por exemplo, lutando em guerras. Então elas eram preparadas para isso também. E um fato importante, que as mulheres aqui em Esparta, elas poderiam casar mais velhas do que as mulheres lá de Atenas. Professor, e em relação ao governo? Pois bem, em relação ao governo, enquanto lá nós tínhamos uma democracia, aqui nós temos uma oligarquia. O que seria essa oligarquia? Governo de poucos. Lá, democracia, governo do povo. Só lembrando que povo eram apenas aqueles cidadãos atenienses e homens. E aqui o que vai acontecer? Quem que eram esses grupos que tinham poder em Esparta? Né, igual o próprio nome já está falando, os espartanos, que eram descendentes daqueles dórios, né? E por isso eles se achavam no direito de ter
participação política. E o restante da população, então, vai ser excluído. Então, aqui em Esparta, nós vamos ter o rei governando. Às vezes, tinha até 2 reis. Nós também tínhamos em Esparta os ilotas. Quem que eram esses ilotas? Também foram pessoas que foram conquistadas antes e, por isso, eles eram servos. O que é um servo? Ele não é escravo. Entretanto, ele deve algumas obediências àquele grupo ali onde ele está vivendo. Então, o que os ilotas tinham que fazer? Plantar, cultivar no campo, e parte daquilo que eles produziam, eles tinham que entregar para quem? Para os espartanos. Mas também nós tínhamos os periecos. Os ilotas e os periecos eram os grupos que não tinham direito político, ou seja, eles não eram cidadãos. Só que os periecos, eles viviam em volta da polis, né? Eles não ficavam mais no centro. E o que eles mexiam com o quê? Artesanato, agricultura, comércio. E aí o que é importante? Só para a gente finalizar. Os espartanos, então, tinham um rei, né, que tinha a função ali de cuidar das leis, mas também tinha a função dos rituais, de cuidar dos rituais religiosos. Ele não governava sozinho, ele tinha um conselho de anciãos com mais de 60 anos. Ali eles iam decidir o que eles iam fazer de bom para Esparta. Decidindo ali, havia uma assembleia. Lembra que eu falei que o soldado, quando completasse uma certa idade, ele poderia ser cidadão? Então, ele podia participar desta assembleia. Consequentemente, nesta assembleia eles votavam, né, naquelas leis que aquele conselho ali estava fazendo. Só que tinha uma questão também. Se o conselho não gostasse, né, da votação ali feita pela assembleia, eles também poderiam o quê? Cancelar. Então percebe a diferença de ir lá voltado mais para a questão da mente, da filosofia, né? Uma educação voltada mais para isso. Agora aqui em Esparta não, era uma educação voltada mais para a questão do físico, né? Porque eles precisavam de ter soldados, né, preparados para poder lutar a qualquer hora e a qualquer momento. Uma curiosidade, gente. Por valorizarem tanto, né, os atributos físicos e a questão militar, muitos deficientes eram jogados do penhasco lá em Esparta, já que eles não teriam utilidade militar naquela sociedade. Vocês perceberam que a professora Grazi falou, por exemplo, lá na educação ateniense, que muitas das vezes era um escravo quem ensinava? Isso mostra que escravo aqui na Grécia Antiga não era necessariamente uma pessoa para fazer trabalho braçal, né? Um trabalho de plantar, de colher ou de servir apenas. Muitos deles vinham com as habilidades que tinham e serviam a alguém. Então, se eles eram intelectuais e perderam a guerra, vão desenvolver a educação dos filhos dos atenienses. E perceberam que a professora Grazi comentou que nessa educação se aprendia sobre literatura, música. Pois bem, Grécia era um berço, um berço cultural que nos deixou muitos vestígios. Por exemplo, vejam aqui. Vocês conseguem identificar esse cenário? É o teatro de arena. Era assim que eram as apresentações teatrais na Grécia. E foi ali que surgiu o teatro, que nós vemos até hoje na nossa cidade, né? E aqui eles faziam peças para adorar o deus Dionísio. Por quê? Todas as práticas culturais estavam fortemente ligadas com a religião. Então vão surgir fábulas, a própria filosofia, né? Lembra que a professora Grazi falou da mente? Então, de exercer ali o poder da mente, de flexionar e de pensar sobre essa sociedade. Vai surgir o teatro, vão surgir apresentações de músicas, né? Principalmente o uso da harpa, que era utilizado para recitar poemas e para a hora dos cultos religiosos. A presença dos deuses sempre foi muito forte. E principalmente algo que nós temos até hoje na nossa vida, né? As Olimpíadas. Sim, as Olimpíadas surgiram lá na Grécia Antiga. Era um dos maiores eventos para poder adorar os deuses, principalmente a Zeus. Ela ocorria na cidade de Olímpia, por isso Olimpíadas,
e ela surgiu ali por volta de 700 anos antes de Cristo. Inicialmente com corridas, depois corridas de biga, que eram corridas feitas com cavalo, com arremesso de disco, boxe, algumas outras lutas. Tanto que, por ser uma adoração aos deuses, as Olimpíadas foram proibidas quando a religião cristã se torna oficial lá na Europa, e ela só foi retomada lá no século XIX, porque era considerada uma atitude pagã. Vocês lembram dos deuses do Olimpo? Na semana que vem nós nos encontraremos de novo para falar mais sobre os deuses e a mitologia grega e encerrar nosso bloco sobre Grécia Antiga. Até breve, pessoal!